Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quantas vezes você já cresceu os olhos em coisas que são contrárias à vontade de Deus, não viu problema nisso e foi cada vez mais se agravando, se afundando no pecado, até estar numa situação totalmente difícil? É isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos o relato do pecado original, o pecado entrando no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva. Deus tinha dado uma ordem clara para eles, para que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer do fruto. E aí o diabo vem, ardiloso como é, coloca na cabeça de Eva que Deus falou uma coisa, mas que não era bem assim. E aí Eva caiu na mentira, na enganação do diabo. E aí ela começa a observar algo que ela sabia que era errado, que era contrário à vontade de Deus, ou seja, comer o fruto proibido. E ela começou a olhar e admirar. Vejam lá. Ela viu primeiro que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então ela foi vendo que aquelas coisas que Deus não gostava, ela começou a raciocinar que aquilo ali não era tão grave assim, não era tão ruim assim, e foi pensando progressivamente até que ela veio e pegou o fruto proibido, comeu, e assim trouxe desgraça ao mundo. Ou seja, o pecado dela teve consequências. Esse versículo nos ensina que nós devemos ser cautelosos e não dar lugar à tentação. Se nós sabemos que tem alguma coisa que desagrada a Deus, por que raios que nós vamos ficar ali tentando, achando que não faz tão mal assim, vamos ficar nos envolvendo naquele pecadinho, aos nossos olhos, que vai aumentando, aumentando, aumentando e depois você está numa situação que você não consegue se livrar. Isso é muito comum com relação às drogas. Você começa fumando um baseado por semana, achando que não tem problema nenhum. Depois você já está fumando um baseado por dia durante a semana. Depois você aumenta a quantidade. Depois aquele cigarro de maconha não faz mais efeito. Aí você começa a fumar um mesclado, baseado junto com cocaína. Depois você vai para a cocaína, vai para o crack e assim por diante. E esse exemplo pode ser levado para tudo que você possa imaginar. Até para a questão de adultério. Você começa a produzir pensamentos pecaminosos na sua cabeça com um determinado homem ou determinada mulher. E aí você vai alimentando aquele pensamento. Aí depois você chega na pessoa, conversa, acha que não tem problema nenhum, começa a ter pensamentos impuros com essa pessoa e vai brincadeirinha aqui, brincadeirinha ali, isso aqui não tem problema, até o dia que você vai e cai no adultério. Aí você acha que não tem problema, ninguém sabe, ninguém viu, continua mantendo uma relação extraconjugal, até que o seu cônjuge vai e descobre, e aí sua vida vai por água abaixo. Então tenhamos cuidado, andemos de modo cauteloso nesse mundo. Estamos em guerra, meu irmão e minha irmã que vê ou que ouve esse vídeo, esse áudio. Tomemos cuidado, não baixemos a guarda. Se sabemos que tem algo que desagrada a Deus, levemos isso a sério e fujamos de toda situação que possa vir a fazer-nos pecar. Pois um pecadinho geralmente é uma porta para um pecadão que vai se avolumando e depois já não tem mais jeito. É claro, humanamente falando. Então, tomemos cuidado com esses pequenos, entre aspas, pecados e andemos de maneira santa nesse mundo. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.